Cada dia eu mais me surpreendo nessa casa. Quinta-feira passada, se manobrava para não aprovar a constituição de uma comissão especial de estudos a fim de apurar a execução de tapas-vala na cidade. Agora, o maior partido com representação na casa mudou de posicionamento. Aí o colega, o alemão, eu com todo respeito, ele disse que nós criamos uma grande polêmica nessa casa. Com o devido respeito, eu entendo que não foi nós que criamos essa polêmica. Essa polêmica, quem criou foi o gestor público. Porque quando a gente é gestor, nós temos que planejar a cidade e separar o que é custeio do que é investimento. E não se separou uma coisa da outra. Vou dar exemplo. Céu de Bom Sucesso, Céu Itapejica, Céu Jardim Paulista, dentre outras obras que estão paradas. Por quê? Porque a cidade se tornou subserviente ao governo federal. Além de não ter um planejamento na cidade, se tornou dependente. Só que o governo federal não fez o dever de casa. Não fazendo o dever de casa, comprometeu os municípios irmãos. E Guarulhos está nessa situação. Só que a população aqui não pode ser prejudicada com uma simples discussão de estudo com relação a todos os buracos esparramados pela cidade. Nós não podemos ouvir aqui, como eu já ouvi, que nós tínhamos 12 equipes de tapa-vala na Proguaru. Hoje, só tem uma. Duvido quem vai dizer para mim que isso é planejamento. Prove para mim. Prove. Isso não é planejamento. Administrar tem que ter visão. Visão de cuidar do dinheiro público. E cuidar com eficiência. Planejar os 12 meses. Nós não podemos contingenciar recursos de tapa-vala. Por que não fez isso ano passado? Porque era ano eleitoral, tinha outros propósitos, e a população, dane-se, não podemos aceitar tapa-vala até 31 de janeiro de 2016. Quer um exemplo? A iluminação pública. A iluminação pública, nós temos diversas ruas aí, como é aqui a rua Darcy Vargas aqui pouco para frente da Praça Getúlio Vargas. A iluminação lá fazem mais de 4 meses que está apagada. Eu não reclamei, só estou deixando para ver quanto tempo vai demorar. Acho que vai fazer aniversário. Tal qual, acredito eu, vai acontecer com os tapa-vala. Então a gente não pode aceitar que essa casa aqui se torne subserviente. Nós temos sim que colaborar, para concluir, senhor presidente, nós temos que colaborar e fazer os estudos e cobrar quem de direito. Nós não podemos aceitar algo dessa natureza. Senhor presidente, eu confirmo todas as minhas ponderações anteriores e espero que esse requerimento venha a ser aprovado, se não na maioria, mas se não com unanimidade, pelo menos com a maioria. Senhor presidente, e não só isso, eu espero que venhamos saber aonde está sendo aplicados os recursos das multas de trânsito. Só que não basta responder, nós precisamos dos balancetes assinados por profissional juramentado. Não quero só declaração, tem que ser profissional juramentado sob as penas da lei. Balancete atestando onde que os recursos estão sendo aplicados. Tenho plena convicção que as multas que são arrecadadas nessa cidade daria para cuidar do trânsito. Tal qual, alemão, como você muito bem disse aqui, o prefeito de São Paulo está cuidando, cuida muito bem. Você pode andar em qualquer região de São Paulo que você não encontra buraco. Aqui em Guarulhos é o contrário, por conta de que não houve planejamento com a arrecadação e uma previsão de perspectiva de buracos que virão pela frente.
Isso é possível calcular para fazer uma programação futura. Afinal, nós temos orçamento, não é só com relação aos recursos a serem investidos, mas os problemas que virão surgir. Quando você faz, por exemplo, a pintura de um prédio, quando você constrói, você sabe mais ou menos quanto tempo você vai ter que repintar aquele prédio. De modo que a questão de buracos é falta de planejamento. Então, um dos requisitos dessa comissão, o balancete, onde está sendo aplicado de forma concreta os valores da arrecadação das multas de trânsito. Como eu já disse aqui em oportunidade anterior, multa de trânsito tem finalidade específica. Fundo Nacional de Trânsito, parte para a educação e parte para melhorar o trânsito. Então nós queremos saber, porque não podemos aceitar uma cidade tão esburacada como está. E aqui eu não estou para defender nem PT nem PSDB não. Estou para defender aqui os interesses da população. Você pega a estrada do Cabo Sul, está toda estourada. Por quê? Porque quem está construindo o rodoanel lá não está sendo cobrado. Porque se estivesse sendo cobrado não estaria daquela forma. Então aqui, ó, dai a César o que é de César. O pau que bate Francisco tem que bater em Chico. Então tem que ser dessa forma. Nós não podemos aceitar que a cidade fique dessa forma e achar que em janeiro do ano que vem vai estar resolvido o problema dos buracos. Então eu voto a favor, então acho que tem que seguir dessa forma e espero que essa comissão traga as informações, os elementos necessários. Se não vier de forma amistosa, busquemos de outro modo.